DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Boa tarde, eu sou Luísa Neves e seguimos na sua companhia. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui de Santa Maria e também da nossa região. E quem quiser interagir com a gente, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 99136-2472. Lembrando que o DNA tem a parceria de Tazo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E para falar um pouquinho mais a respeito da nossa entrevistada de hoje, a gente volta no tempo para o ano de 1959. No mundo, em 1959, foi o lançamento do Fusca. O filme Ben-Hur leva 11 Oscars e se consagra como o filme com o maior número de estatuetas da história até então. Depois Titanic grudou nele ali, né? A gente sabe, depois Senhor dos Anéis. No Brasil, as principais revistas eram Seleções, O Cruzeiro e Grande Hotel. O presidente do Brasil era Juscelino Kubitschek. Faleceram em 1959 Rodolfo Schilling, cronista santamariense. Heitor Villa-Lobos, compositor, cantor. Nasceu em Santa Maria Lenine, também cantor. Gugu Liberato, apresentador e empresário. E a atriz Maria Padilha. E também, no dia 1º de janeiro de 1959, nasce a nossa entrevistada de hoje, Jaqueline Adams. Muito bem-vinda, Jaqueline. Muito obrigada. Muito feliz com esse convite. Um pouquinho mais perto do microfone, para nossos ouvintes te ouvirem. Isso aí, vamos contar um pouquinho mais de quem é a Jaqueline, Lu. Ela nasceu em Taquara e é diretora da J. Adams Propaganda. E é formada em Comunicação Social e Publicidade e Propaganda pela nossa Universidade Federal de Santa Maria. Ela também é mestre em Administração e Marketing, também pela UFSM. Foi professora do curso de Publicidade e Propaganda na universidade que a formou. Se fosse escolher um time, seria o Grêmio. Sempre estilosa, gosta de estar bem informada a respeito de absolutamente tudo. E também ouvi dizer que ela tem um talento na culinária, conforme relato de amigos próximos. Jaqueline depois vai nos contar toda essa história aí de cozinha-terapia. Jaqueline, a gente colocou se fosse escolher um time, né? Mas já escolheu. Parece que eu já nasci. Já nasceu, já é gremista. Já nasci com esse time escolhido. Meu avô era um Grêmio. Meu avô, quando construíram o estádio do Grêmio, o antigo, meu avô foi dos que comprou cadeira para a construção do estádio, né? Então, era um gremistão daqueles, assim, que ficava de mau humor quando o Grêmio perdia, se trancava no quarto, não tinha diálogo com ninguém. Eu já nasci com o time definido. É. Vamos voltar um pouquinho para a tua infância. Tu nasceu em Taquara, família grande, pequena, muitos irmãos. Eu nasci em Taquara. Taquara é uma cidade, uma linda cidade ali, exatamente no meio do caminho entre Porto Alegre e Gramado. Fica a 1 hora de Porto Alegre e meia hora de Gramado. E eu nasci lá, eu sou a mais velha de 5 filhos. A minha infância foi uma infância... A minha mãe, meu pai era de origem alemã, meu pai já é falecido. E a minha mãe é oriunda de Vacaria, né? Ela nasceu em Vacaria e meu avô se transferiu para Taquara, meu avô materno se transferiu para Taquara em função de trabalho, que ele trabalhava no Dyer e foi transferido para lá. E meu pai era ali da região. Meu pai, ele é nascido, o Adams, esse meu Adams, meu pai é nascido em Rolante, uma cidade que era bem desconhecida hoje em função de toda essa nossa atenção para a ecologia e essa descoberta das coisas lindas do nosso estado. Rolante é uma cidade que já não é tão desconhecida, mas Rolante fez parte da minha infância. Enquanto a minha mãe materna
a minha avó materna era da cidade, morava em Taquara. A mãe do meu pai era o que a gente chamava da colônia. Não era, ela morava... não era bem no centro de Rolante, mas assim, as casas eram todas com perfil rural, né? Minha avó, meu pai, acho que eram 7 irmãos, eu já nem lembro mais. E a infância foi assim, era Taquara e visitar a avó em Rolante. Nos fundos da casa da minha avó passava o rio, aquele rio lindo que tem em Rolante, para quem já foi lá, né? Então era assim, foi uma infância muito dividida entre esses contatos, né? Essas lembranças principais que tem. Exatamente. E então, assim, nasci em Taquara, eu sou a mais velha de 5 irmãos. Menina, né? A primeira menina, meu segundo irmão, o meu primeiro, né? O que veio depois de mim, o segundo filho, nasceu um ano depois, mas é um menino. Depois veio outro menino. Então, durante muito tempo, e a minha irmã, ela é 6 anos mais nova do que eu. Então, durante muito tempo, eu fui filha única menina e única neta do lado da minha mãe menina, né? Então, já assim, estendendo a pintura que vocês querem, quando dizem assim, vou dizer, tu é fresca, é que eu não tenho culpa. E além disso, a minha mãe é mais velha também, a filha mais velha de 5 irmãos. A minha mãe é professora, né? E então, e ela tinha irmãs, né? As minhas tias, e um irmão homem, mais 3 irmãs mulheres. Então eu fui muito... Então toda a atenção era pra ti, muito engomada, muito... Já que, sabe? Me diz uma coisa, nessa infância... tu tinha já um destaque pela criatividade, nas brincadeiras? Eu sempre gostei. Inventava moda? Não, assim, não, moda não, nunca foi esse aí meu. O que eu sempre gostei, esse meu ambiente familiar, principalmente assim no núcleo da minha mãe, que eram os que moravam em Taquara, né, que ainda tem 2 tias que moram lá até hoje. Nesse ambiente da minha mãe, tu crescer nos anos 60, era uma época de... as mídias, vamos falar, né? 2 jornalistas aqui na minha frente, eu publicitária, eram revistas, né? As minhas tias eram consumidoras de revistas. E eu sempre gostei muito, assim, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu me lembro quando eu entrei na primeira série, meu avô me deu, na época seria um videogame de hoje, assim, uma caixa da Faber-Castell, uma caixa de lápis de cor com, 48 tonalidades. Uau. Era um presente de luxo, assim. E eu sempre gostei. Esse contato, assim, com o visual das revistas e o desenho, eu sempre gostei disso. E tinha um ambiente familiar, não de pai nem de mãe, mas das minhas tias que me estimulavam muito a isso aí. E aí foi isso, mas não, assim, em relação a isso não, foi depois colégio também, né, ambientes sempre muito estimulantes, assim, né, eu acho que de uma época, de um determinado ambiente, de uma cidade pequena, né, que tudo era muito seguro, tudo tinha muita qualidade, assim, quando eu falo qualidade, eu digo assim, que tu tinha, né, uma alimentação ainda muito... Quando que tu saiu de Taquara? Eu saí de Taquara, eu tinha 15 anos de idade. E também é uma história familiar que se repete. Isso, uma história familiar que se repete, porque meu pai era... na época a gente chamava funcionário público federal, hoje é servidor federal, né? O termo exato é servidor. É do INSS. A minha mãe era professora estadual aposentada. E meu pai recebeu uma proposta de promoção com transferência. Ele teria promoção, que é um sistema bem... Quem é de família de bancário ou de funcionário público sabe que isso é a realidade dessas famílias, né? E tem famílias que, inclusive, se mexem mais, né? Trocam mais de cidade. Sim. Nós foi a única troca de cidade. Na época, eu tinha 15 anos. Nós somos, como eu disse, uma certa escadinha, assim, né? A lembrança que eu mais tenho quando era pequena é de ir no hospital ver irmão nascer, de conhecer irmão novo que tinha chegado. Eu tenho essa lembrança.
bem forte. Mas meu pai recebeu essa proposta de promoção com transferência. Eu tinha 15 anos, eu estava terminando o que seria, na época era ginásio. Terminei o ginásio e entraria no 2º grau. Eu vou usar os termos que iam dar meu tempo, né? Sim. E aí, foi bem na época aquela da reforma do ensino também. Então, eu e o meu irmão, que veio depois de mim, que tinha um ano menos, nós empatamos, nós emparelhamos no estudo, né? Aí, o que acontecia? Naquela época, Taquara tinha uma extensão da Unicinos. Estava começando lá uma extensão da Unicinos com 2 cursos. Eu não lembro, um era pedagogia e o outro acho que era ciências contábeis. Que a minha mãe aí então iniciou a faculdade lá. Ela iniciou lá na pedagogia. O que os meus pais pensaram de uma maneira muito corajosa? Educação sempre foi uma coisa muito forte na minha família. Era uma chance, em Taquara nós não teríamos, ou a gente fica onde nós ficaríamos limitados àqueles 2 cursos ali, ir para Porto Alegre seria uma coisa economicamente muito difícil, né? E né, 5 filhos mandar, sabe? Era uma coisa que não tinha como naquela época, não existia. E foi uma possibilidade, nós viemos para Santa Maria em função da promoção do meu pai e de ser uma cidade universitária de ensino público de qualidade, né? Ensino de uma maneira geral de qualidade, e onde tinha a já grandiosa universidade que nos daria, já naquela época já com inúmeros cursos, né? Que nos daria a certeza de uma formação em ensino superior. E foi isso que nós fizemos. Viemos de mala, literalmente mala e cuia. E daqui tu nunca mais saiu, né? Nunca mais saí, porque aí, então, dentro das minhas escolhas profissionais, aí eu fiz, né, vim direto para estudar, então, quando meu pai já tinha vindo para cá, como era a transferência dele, ele já estava trabalhando. E quando nós viemos no final do ano, meu pai já estava aqui há acho que uns 3 meses, ele já estava aqui, já tinha moradia, tudo acertado. E aí eu vim estudar no Maria Rocha, né, que era um excelente colégio. Eu tive um excelente ensino do Maria Rocha, e eu acho que tem uma massa populacional aí na cidade. Chegou a participar das bandas? Não. Não, isso nunca foi meu perfil. Mas acompanhava os duelos das bandas? Na época sabe o que? Na época que eu cheguei aqui, o Maria Rocha, aquele prédio que existe ali estava em construção. Era uma época que o Maria Rocha ele tinha espaços cedidos, e o espaço, porque aquele prédio ali estava sendo construído, então assim, o Bilac cedia, o Hugo Taylor cedia. Então o primeiro ano que eu vim para Santa Maria, eu estudei ali no Hugo Taylor, naquele prédio original, assim, maravilhoso. E aí depois nós passamos, daí fomos lá para o Maria Rocha, mais para a parte do Bilac ali, que tinha uns chalezinhos ali no fundo. Na verdade, eu nem sabia se aquilo ali era do Bilac ou era do Maria Rocha, não lembro, não sei mais dizer. Quando tu chega em Santa Maria, Jaque, qual que é a tua primeira impressão da cidade? E a tua primeira lembrança? O que tu lembra, assim? Eu lembro, a primeira impressão que eu cheguei em dezembro, então foi assim, tipo, Natal, nós chegamos um pouquinho antes do Natal, assim, Natal, Ano Novo, e na primeira semana de janeiro teve vestibular, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. A primeira impressão que eu tenho de Santa Maria foi ver, isso mesmo, foi vestibular, aquela movimentação. Eu nunca tinha visto, era aquela movimentação, aquele bicho, eu não sabia o que era um bicho, né? Aquilo ali, eu vinha de uma cidade pacatíssima, né? Tranquila, segura. Santa Maria era, mas na verdade esse aspecto também para mim foi, para nossa família, nós estávamos saindo de uma cidade pequena, mas muito perto de Porto Alegre. A gente ia muito a Porto Alegre, ia passar o dia, à tarde. Eu me lembro meus pais, a gente ia fazer supermercado em Porto Alegre. Era uma coisa assim, né, coisa inimaginável. Mas quando eu cheguei em Santa Maria, foi o ambiente da cidade. E a primeira grande impressão, eu me lembro que era época, eu escrevia, nós chegamos, não tinha telefone em casa, né? E era carta, né? Eu escrevia para minhas amigas, imagina adolescente, está com 15 anos, sim, todo mundo sabe o que é, né? O kkk dos 15 anos. E aí eu me lembro que eu escrevia para minhas amigas, assim, que eu dizia, ai, que maravilha aqui. Ai, tem um monte de guri bonito nessa cidade. Nem deu aquele tempo de chorar de saudade? Não, mas eu fiquei, porque como foi, eu peguei direto período de férias, então assim, ó, terminou o colégio lá, me formei, né, no ginásio, e vim para cá e fiquei, quando lá eu tinha as amigas, aquelas de todo dia, né? Sim, sim.
E aqui eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro, até as aulas começarem, eu não tinha amiga, né? Eu acho que eu escrevia muito para as minhas amigas por causa disso. E aí depois já começou as aulas e eu nunca fui muito de turma, né? Eu nunca fui muito assim de grandes turmas. Todo mundo até hoje, quem me conhece até hoje sabe, né? As amigas que gostam de andar em grandes turmas, elas sabem que não é muito meu perfil. Mas aí eu já entrei no colégio e aí tu já acha, né? Colégio é isso, tu já de cara tu já acha a tua afinidade, né? Tu dá uma conversadinha e tu já sabe com quem tu vai te afinar, né? E aí sim, daí no colégio aí fiz boas, aí pegou o período aí que foi o período de pré-vestibular, no sentido, né, dos 3 anos antes do vestibular ali, né? Que daí aí começa a sair da noite, aí meu pai se associa em clube, né? Aí começa a ter uma vida de clube. É legal, Sonhão? Uma vida de clube, de piscina. Nos anos 70, isso daí era super... muito restrito. O ATC, por exemplo, o ATC era um clube muito pequeno. Eu me lembro que foi o meu pai, e era uma coisa assim, era muito pequeno o clube. Meu pai foi o Dr. Lauda, né? Uma personalidade de Santa Maria, o Dr. Lauda, que convidou meu pai, ele era presidente do clube, convidou meu pai para se associar no tênis, né? E como é que surge a publicidade e propaganda na tua vida? Por que esse curso? O que te chamou? Qual eram os traços que tu tinha que te levaram para esse curso? E como é que é atuar nessa área de publicidade e propaganda em Santa Maria, que é uma cidade do interior, e que tu viu se transformar, né? A publicidade, ela se transformou nessa década de 80, 90, 2000, até atualmente, muita coisa mudou. E quero saber um pouquinho disso, primeiro o porquê da publicidade, mas em seguidinha, no próximo bloco, porque a gente faz um intervalo e volta em seguidinha com mais DNA, com mais Jaqueline Adams. Comece a protagonizar seu futuro em 2022, fazendo o vestibular agendado da Universidade Franciscana. Escolha entre uma graduação presencial, semipresencial ou EAD para você construir sua carreira profissional. Ingresso com prova de redação online agendada, aproveitamento da nota da redação UFN ou nota da redação do Enem. Garanta sua vaga no vestibular agendado UFN. Inscreva-se em ufn.edu.br. A Hipersul comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da Hipersul na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais. Sua casa nunca foi tão importante como agora. A Michele Decorações sabe bem e por isso alia os melhores produtos sob medida, como tapetes, cortinas e papéis de parede, com um serviço especializado que só quem está há mais de 40 anos no mercado pode garantir. Nos siga nas redes sociais ou utilize nosso atendimento online pelo WhatsApp 981156491. Para dar um upgrade na sua casa, chame a Michele Decorações. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI e da TV Diário. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android. O Grupo L Fórmulo e o Parque da Memória apresentam Vamos Falar Sobre... Acreditamos que a vida merece ser cuidada do nascer ao pôr do sol. O cerimonial Memória e Saudade é um espaço de cuidado para com aqueles que estão em sofrimento. Ele ajuda o enlutado a administrar suas incertezas e enfrentar a perda, oferecendo-lhe a oportunidade de expressar publicamente seu pesar e a necessidade de receber apoio. O processo do luto requer cuidados especiais, pois a reestruturação da vida depende da aceitação da morte e da elaboração da perda. Você ouviu? Vamos falar sobre? Com a psicóloga Angelista Granja, CRP 07/21268. Oferecimento Parque da Memória, Grupo L Fórmulo, Crematório Santa Rita, Cemitério Parque e Cemitério São José.
No sábado e no domingo, com Plantão Bay em 4 edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e da entrevistada de hoje, Jaqueline Adams. Já que o Cassiano deixou uma pergunta muito importante para nós antes do comercial. Como que a publicidade e propaganda entrou na tua trajetória e como é trabalhar nessa área aqui em Santa Maria? Como eu falei, a minha infância, ela teve uma influência muito grande, assim, dessa estética, né, de olhar revista. Eu, no colégio, sempre, assim, o meu trabalho na aula de artes, né, de educação artística, ou de trabalhos manuais, sempre meu trabalho era, e isso eu digo, assim, sem nenhuma, não é um excesso de vaidade, sempre o meu trabalho era o melhor, sabe, o desenho meu era o melhor, eu sempre gostei disso. Inclusive, teve uma professora, que eu me lembro que já no final do ginásio, ela disse, tu tinha que ir para essa área aí. Daí, só que eu sempre fui muito tímida, acredite se quiser, mas eu sempre fui muito tímida. E ao mesmo tempo também eu tinha, lendo revistas, né, eu tinha a informação lá nos anos 60, 70, eu me lembro que tinha uma personalidade, uma jornalista internacional que foi muito famosa. Ela fazia umas cobertura de guerra, uma italiana, Oriana Failati. Ela é uma jornalista mega conhecida, assim. E eu me lembro que eu via ela fazendo essas coberturas, já, meu Deus, que interessante essa atividade, assim, né, jornalismo. Era o que eu tinha na cabeça, e eu fiquei com isso, jornalismo, sabe? E cobrir coisas interessantes. Aí eu vim para Santa Maria, daí comecei a me definir, aí já era anos 70, aí eu fiquei pensando, será que eu vou querer isso? Aí comecei a prestar atenção em publicidade, e eu vi que era uma área que eu gostaria mais, porque por aquela coisa inicial, assim, sabe, também, assim, aquela coisa de achar que tem glamour, né? E outra também, eu sempre no colégio, né, isso até o 2º grau, sempre a minha redação sempre era a melhor da aula, sempre era assim, a redação. Sim. E aí, eu ficava pensando assim, será que... Aí eu ficava pensando, acho que a publicidade é melhor, tu tem um texto, 30 segundos, né, não é grandes pautas, assim, né, não é coisa muito extensa, assim, começou a dizer assim, acho que é uma coisa mais objetiva, vou gostar mais disso. Aí fiz o vestibular na verdade, naquela época a gente fazia vestibular para comunicação, na Federal. Só, né? Isso, o meu vestibular, inclusive, foi o primeiro ano que teve redação na Federal. A gente fez redação em dezembro, a gente fez aquele ano a redação em dezembro, aí a redação foi corrigida e aí foi feita a seleção. Tu lembra que ano era? 78. Aí a redação foi corrigida e aí passavam para fazer as provas, né? E então, voltando à questão da publicidade, a gente entrava na comunicação social e aí no início quando ia se matricular para o 3º ano, para o 5º semestre, tu fazia opção, aí tu escolhia para que área ia, se era jornalismo, publicidade e relações públicas. Mas eu já entrei definida, né? Já entrei definida, assim, que era publicidade. E aí depois cursei, quando eu entrei na parte profissionalizante, assim, né, da parte escolhida da faculdade, eu tive ótimos professores, né, eram excelentes professores. E aí o Rogério Rocha Lobato, que professor aposentado do curso da Universidade Federal, um excelente professor, o professor acho que mais me estimulou e enxergou o que eu podia fazer. O Rogério tinha uma agência na época, uma agência muito atuante aqui, com o Sérgio Assis Brasil, que também vocês sabem quem é, né? E aí, o Rogério, sendo meu professor, ele me convidou para trabalhar com ele, como redatora, né?
E aí eu me lembro até hoje, eu tenho até hoje, assim, o dia que eu vivi essa alegria de ser convidada para trabalhar. Eu era estagiária, lógico. E entrar na agência. Isso, e trabalhar. Eu ia começar a trabalhar, né? Eu me lembro que eu ria sozinha. A agência era ali no centro, né? Era no Rio da Prata. Era no edifício Rio da Prata. E aí, sim, aí tu já desfoca, né? Tu já esquece que tem faculdade, tu já quer só trabalho, né? E aí, sim, aí concluí o curso, aí... Em que ano que tu concluiu o curso? 81. 3 anos. Tive grandes colegas também. Pessoal, né? Naquela época não era igual, né? Como tu escolhia, então... Foram 7 para publicidade, a massa ia para o jornalismo, né? E grandes colegas, assim, da minha turma, assim, pessoas da minha turma, o Pedro Leite, sabe? O jornalista Pedro Leite, que foi o mentor da Rádio Itapema. O Taylor Diniz, que é escritor hoje. Taylor Diniz foi meu colega. Eu falo, assim, daqueles que né? E na década de 80, para hoje, sabe? A gente fazendo um comparativo. Trabalhar nessa área de publicidade e propaganda mudou muito. Era muito diferente na década de 70. Total, né? 80, Total, 90. E não. o que mudou? Quais eram os desafios daquelas décadas, de quando começou, 80, e agora o que está diferente, o que é mais olhando fluido? Daqui para trás... eu não consigo imaginar hoje como é que fazia, né? Como é que fazia, assim, a tecnologia, né? Como é que fazia? Eu sei como fazia, porque eu trabalhei, né, assim. Mas eu acho que também existia o tempo era diferente, né? Tu desenvolver isso em qualquer área, isso não só para publicidade, qualquer área. Tu desenvolver uma tarefa era uma coisa que exigia um tempo, né? Eu não consigo imaginar como é que isso revertia financeiramente, porque o custo de fazer qualquer coisa era muito grande, né? Em função do tempo exigido. Mas o principal, porque é muito difícil, assim, tu fazer uma resposta concreta para isso aí que tu tá me perguntando, no seguinte sentido. Eu era jovem. Então, a diferença a diferença básica é isso aí, né? A bagagem que tu adquire. Mas tu continua acompanhando, né? Já que tu não deixou depois a agência com outros e nem pretendo. Quando é que tu abre a tua primeira agência? A tua agência? Assim, ó, eu trabalhei daí com o Rogério durante o tempo de faculdade, daí quando eu me formei, eu tinha uma colega, que a irmã dela tinha uma agência muito atuante ali em Ijuí, que atendia naquela época, tinha Cotrijuí, grandes, ali tinha um mercado, assim. Eu fui trabalhar lá, fiquei um tempo lá. Aí o Rogério me convidou para voltar para Santa Maria, que ele estava sem redator, e a minha família estava aqui, estava sem redator, voltei para Santa Maria. Aí trabalhei um tempo com o Rogério, e aí aí sim, a gente tinha uma equipe muito afinada lá, tinha uma diretora de arte, tinha eu, tinha uma mídia, tinha um produtor de vídeo. E nós éramos muito jovens e a gente começa a enxergar que tu tem uns objetivos que podem ser construídos em conjunto, né? E aí resolvemos sair da agência, como cada um tinha uma especialidade, né, uma função dentro da agência, resolvemos sair e abrimos então a companhia de propaganda, que é uma agência que existe até hoje. Aí abrimos a companhia de propaganda, isso foi em 1987. Aí eu fiquei na companhia de propaganda até 94, na sociedade, eu fiquei até 94. Aí, de novo, né, são aquelas indagações que a vida te faz de vez em quando, né? Os movimentos, né? É isso, né, tem uns pontos, né? Uns pontos de interrogação que a vida te dá, né? Tô aqui, é para ficar aqui, quero ficar aqui, posso ir fazer outra coisa. Aí, de novo. Aí eu pensei, não, eu acho que eu já posso, eu não quero mais ter sociedade, vou abrir uma agência sozinha. Daí abri uma agência, né, com muita, assim, muita ajuda, né, assim, com muita força das pessoas que estavam perto de mim. E aí também, por que agência? Aí veio, né, aí J. Adams, por quê?
eu precisava que as pessoas soubessem que aquela gente... Se eu botasse Cristal propaganda, ou seja lá o que for, ninguém ia saber que era eu que estava ali, né? Aí eu pensei, eu tenho que ser prática, né? Eu vou ter que botar meu nome, que as pessoas vão ver e dizer, é a Jaque, né? Tanto que até hoje as pessoas ainda identificam, né? Ela é a J. Adams, eu sou, não, eu tenho uma equipe. Mas a ideia da agência foi essa, a J. Adams foi essa. E é um nome assim que, apesar de ser meu sobrenome alemão, muita gente acha que é americano. Tem, né? Muito americano, muito inglês. Tem a família Adams. Isso. Não, e aí faziam muito. Eu de vez em quando recebia assim correspondência J. Smith. Porque sabiam que era alguma coisa americana, não sabiam bem o que era, né? Mas, e aí sim, aí foi o início de uma história, né? Aí foi o início de uma história. Aí aos poucos eu comecei a construir uma carteira de clientes, né? Que muito me orgulho, eu tenho clientes, né? Clientes que ficaram comigo por décadas, né? E tu vai amadurecendo e vai aprendendo a trabalhar, né? Depois de um tempo aí, bem depois, né? Fui buscar quando eu vi que o conhecimento que eu tinha da faculdade já não me bastava, o mercado estava exigindo mais, né? E aí a gente volta para aquilo ali que tu me perguntou, né? As diferenças, né? Quando eu comecei, a publicidade era uma coisa, eu acredito, uma coisa mais romântica, mas era uma curtição, era aquelas lendas, né? Tu ouve falar daquelas histórias da publicidade, das agências, que tinham rede, que tinham não sei o quê, né? Que as pessoas tinham que, né? Hoje, se inspirar, hoje eu não estou inspirado. Não, hoje não tem que estar inspirado. Tu tem que responder, tu tem que devolver, né? Então, aí, nesse aspecto, né, vendo que o que eu conhecia já não servia mais para o que o mercado estava pedindo, aí eu fui buscar um mestrado em administração, né, em marketing especificamente. E aí foi o que eu fiz o mestrado, e isso me deu, eu digo assim, me deu uma grife no meu currículo, porque realmente me deu um conhecimento incrível, né? Mas, Cássia, nós temos um quadro muito especial ainda, né? Temos, quer explicar qual que é? Temos um quadro aqui no programa que é o diagnóstico, que é feito não por um médico, mas por especialistas em Jaqueline Adams. Gente. Então, eles vão dizer aí. Nós andamos fazendo algumas consultas e essas pessoas têm um diagnóstico. Nós vamos passar então os dois primeiros. Podemos. Falar da Jaqueline é falar de elegância, falar de competência, falar de seriedade e muito humor também, com muitas ironias finas, né? Como tudo nela. Não vou dar mais detalhes, assim, de momentos que passamos juntas, porque aí eu estaria revelando quem eu sou. Então, o que eu posso dizer é que a Jaqueline é uma amiga eterna, não é uma amiga de momento, não é uma amiga de um tempo fugaz, mas um tempo que fica marcado na nossa memória para sempre. Para mim é uma honra ter como amiga essa pessoa que também orgulha muito os familiares, os amigos e até a própria cidade e as pessoas que trabalham com ela. Jaqueline, eu desejo muito sucesso para você, que tenha muitos anos de vida boa e que continue se aperfeiçoando na cozinha, porque esse é um dote inigualável. Um beijo para você, espero vê-la em breve. Olá, para eu falar da Jaqueline Adams, eu tenho que falar da primeira vez que eu a vi. E eu lembro perfeitamente como se eu estivesse vendo ela agora na minha frente. Isso já faz bastante tempo, não vou dizer quanto tempo, mas eu estava no calçadão com uma amiga que era colega de faculdade de publicidade e propaganda, que fazíamos na Federal, e quando nós vimos, passa assim por nós uma mulher magérrima, toda refinada, tava com cabelo Chanel vermelho, um corte assimétrico assim para o lado, uma saia pariô, que na época era super moderna, uma estampa azul com preto e uma regata azul. E nos chamou a atenção. E eu acho que é isso que eu posso falar dessa minha amiga aí de tantos anos,
que ela não passa despercebida, né? Nem no âmbito pessoal, nem no âmbito profissional, a Jaque é uma mulher que se faz perceber. E eu admiro muito ela, tenho um carinho enorme, somos amigos, ela é como uma irmã para mim, tenho o maior amor pela família dela também, e admiro muito a postura profissional que ela tem, a postura pessoal, ela é muito uma mulher coerente com seus pensamentos e a sua atitude, e é uma pessoa, como eu já disse, que eu admiro bastante, e é um exemplo também profissional, né? Eu acho que é isso que eu tenho que dizer, e acredito que dizendo isso ela já sabe certamente quem é que está falando. De quem são essas vozes? Já isso que eu pedi para ele gravar de novo, porque estava maior ainda. De quem são essas vozes? Bom, a primeira é a Maria Luza Costa, minha colega de faculdade, jornalista, reside em São Paulo há bastante tempo, né, se formou e foi para Porto Alegre, acho que depois um tempo em Santa Catarina e São Paulo, décadas lá. Queridíssima, assim, aquelas de faculdade, aquelas que tu anda junto, assim, né, direto, e como ela disse, não podia contar histórias, mas as histórias, assim, envolvem DCE, envolvem muitas coisas, né, e envolvem tanta coisa, envolvem tanta coisa que a gente pode... É bom, né? É isso, né? A construção da faculdade, além do teu conhecimento, são as relações que tu constrói, né? Essa é a Maria Luza Costa. E a segunda é o Júnior Ruviário, que, como ele disse, é meu amigo e irmão, né? Conheci como colega de trabalho, trabalhando com o Rogério Rocha Lobato, né? Eu trabalhava já, e ele veio como estagiário, e foi uma afinidade na hora, né? Na época, o menino dele, o mais velho, tinha 1 ano, ele era um adolescente com um filho de 1 ano, assim, né? E a gente já foi assim, pelo bom humor, pela diversão também, aquelas ligações que se dão, que estão escritas nas estrelas, assim, que tu não sabe por quê. Júnior Ruviário que descreveu uma cena com tantos detalhes que ele podia ser Agatha Christie, né? Eu consegui imaginar, Cássio. Eu imaginando a cena. Cada cena, nossa, ficou muito marcado, assim, lembrar até a roupa mas é que ele dela. além de publicitário, ele é publicitário, ele é também, ele é designer, né? Ele, por família, né? Ele é uma pessoa, o pai dele tinha um grande comércio em Cruz Alta, e ele sempre foi ligado à moda, o Júnior. Ele teve uma confecção muito conhecida aqui, vendeu para todo o país. Ele aí professor depois do professor, hoje também, é professor, né? da UFN no design de moda. Temos que convidá-lo para vir aqui, cara. Já está convidado. É uma pessoa interessantíssima. Ele tem muito conhecimento. Mas que joia. Então a gente vai dar uma pausa e em seguidinha a gente volta com o último bloco do DNA com mais Jaqueline Adams. A saúde é a chave para uma vida tranquila. Por isso, a KL oferece planos de seguros de vida dedicados à saúde da mulher e do homem. Essas apólices te apoiam nos momentos mais difíceis, como em casos de diagnóstico do câncer de mama e câncer de próstata. Conheça esses e outros seguros em nosso site e redes sociais ou pelo número 3222-8444 e em Santiago no telefone 3251-0144. A M Brum Ângelos Oeste oferece o que há de melhor para quem você ama. Conheça nossos planos assistenciais com benefícios em vida a partir de R$ 38,00 mensais. E você ainda garante centenas de parceiros cadastrados em Santa Maria e região, com descontos de até 50%. A M Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, Complexo Velatório, Avenida Elvio Basso 1519. Olá, somos a Odontologia Lauda. Estamos presentes na sua vida há 37 anos. Conheça a odontologia do futuro em nossas instalações. Lá planejamos e executamos 100% do nosso trabalho em reabilitação oral, próteses, cirurgias e implantes, tudo por computadores. Para cada problema seu, teremos uma solução ágil, moderna e de extrema qualidade. Dr. Paulo Lauda, CRO-RS 6461. Telefone 3223-1405.
Quer curtir a estação mais quente do ano com conexão ilimitada e uma programação repleta de conteúdo e diversão? Então vem pra Amigo Internet. Aqui, além de internet de sobra, você também tem a Amigo TV, com mais de 160 canais para você curtir na TV, notebook ou no seu smartphone. É conexão, velocidade e diversão onde e quando quiser. Acesse sejaamigo.com.br e saiba mais. Amigo, viva conexões reais. Um novo curso pode ser o início de um novo futuro. Na Ubra, quem faz segunda graduação tem desconto de 80% no primeiro semestre e 30% até o final do curso. E não precisa fazer vestibular. E você pode estudar do seu jeito, presencial, EAD ou híbrido. Mais reconhecimento, mais recomeços. É hora de colocar mais Ubra na sua vida. De segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godoy, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde, ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro, nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN, no 93.5 FM. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo ao lado da minha colega Luísa Neves e da nossa entrevistada de hoje, a publicitária Jaqueline Adams. E já que eu li algumas entrevistas tuas sobre esse tempo da pandemia, que tu descobriu a alegria que é trabalhar confortável em casa. Daí tu até brincou como se pode ser elegante com pijama. Tu adotou mesmo o pijama até para passear? Ah, isso, pois é. Mas aí entra de novo, né, a ligação com esse meu amigo ali que deu o depoimento antes, o Júnior Riviaro. Quando começou a pandemia, era uma incógnita, né? O que seria uma reunião? E eu faço bastante reuniões durante o meu cotidiano, assim. E aí eu fiquei pensando, eu tenho um código, assim, de sair pra rua, eu sempre sou tudo muito confortável. E aí eu fiquei pensando, como que, se me chamarem para uma reunião, como que eu vou estar em casa, né? Como que eu quero estar? Aí eu vi que comecei a dar uma olhada, vi algumas coisas, eu disse, mas tá tendo uns pijamas aí, Aí o Júnior, sim, tá tendo assim, um pijama de sair. Eu digo, então tu faz uns pra mim aí que eu vou ficar em casa de pijama. Não é pijama de dormir, eu não uso ele pra dormir. Pijama de sair. É, um pijama de sair, isso aí. Daí o Júnior fez, né, e aí ficou meu uniforme da pandemia, os tais dos pijamas bem coloridão, assim, bem bonito. Existe toda uma linha o conforto, é um caminho que não tem volta, né, depois da pandemia as pessoas descobriram isso. Chamam de loungewear, né? Que é loungewear, que é, né, a roupa dele ficar meio atiradão, assim, mas ficar... E Jaque, como é que é a tua rotina hoje, numa agência de publicidade? E como é que tu daria uma luz, assim, para quem tá começando, sabe, na carreira nesse segmento? Hoje a minha rotina, eu trabalho há bastante tempo, né? Eu tenho clientes na agência, a gente tem uma carteira de clientes muito sólida, né? Clientes bem representativos na cidade. E eu tenho clientes assim que eu atendo, na verdade, as pessoas atendo há mais de 30 anos, né? E posso até dar um exemplo, a família Sacol, né? Eu atendo, que hoje são, né, os proprietários da revenda Honda Minami. A família Sacol, eu já estou atendendo a terceira geração, já estou me envolvendo, né, profissionalmente assim com a terceira geração, né, porque eu comecei lá quando eles ainda tinham a detenção lá, detinham a Uglione, que ainda era Uglione e Sacol, as duas famílias ainda, né, eu comecei lá quando as duas famílias estavam na empresa, depois ficou, né, com o seu Atílio Barim Sacol e os filhos, Marcelo e Tonho, e aí depois, né, a Uglione, 2 anos atrás, né, foi vendida, né, eles abriram mão e ficaram só com a concessionária Honda. Então só essa família aí, eu atendo eles, os empresários, há mais de 30 anos. Então, assim, como
tu tem que começar. Tu tem que, como tudo, né? Que nem criança caminhar. Tu tem que começar e ver que tu gosta. Tu não pode desistir. Tu tem que achar a tua verdade, né? Tu tem que achar o teu caminho, tu tem que achar a tua verdade. Tu tem que ter uma habilidade de relacionamento. Eu acho que o principal, a gente estava falando antes isso aí, né? Habilidade de relacionamento. Eu acho que isso aí, tu tem que ser uma boa ouvinte. Tu tem que ser também uma boa... tu tem que ter as respostas e tu tem que te qualificar, não é na base do eu acho. Vamos abrir essa cartela aqui, né? Esse cenário aqui, vamos ver o que está acontecendo e vamos conversar. E a publicidade, ela tá em como tudo, né? Ela tá em renovação, né? O que a gente... as fórmulas, né? De ver a publicidade, fazer a publicidade, né, já estão diferentes, aquele espaço de 30 segundos, a gente já está vendo mudanças significativas, né? Muito rápido. As redes sociais também isso, o conteúdo, né, a inserção de uma marca já não é, né, daquela mesma maneira. Está para várias plataformas, mas já que nós temos mais alguns depoimentos aqui no nosso diagnóstico, vamos lá. Vamos ouvir mais 2. Falar sobre a Jaque, para mim, é falar sobre uma amiga. É falar sobre uma mulher que é inspiração para tantas outras. É falar sobre uma parceira de trabalho, incentivadora dos meus projetos há tanto tempo. É falar sobre alguém que consegue deixar qualquer simples momento com um ar de requinte. Seja recebendo a gente na agência dela ou de pijamas em casa. É uma amiga que eu tenho a honra de ter no meu círculo de amizades e uma profissional com quem eu adoro partilhar experiências. Que honra ter o meu nome lembrado e que orgulho de participar desse teu momento tão especial. Quero falar que és o diferencial no mercado da comunicação, uma profissional incrível, um exemplo de profissional, és uma mulher fantástica e eu te desejo toda felicidade e muito, muito sucesso cada vez mais. Um beijo grande. E desejo também sucesso ao DNA. Abraço a todo o pessoal. Querida, quem são essas pessoas? Já? Em primeiro lugar, a Grazi, né? Que a Grazi é uma filha, praticamente, assim, a Cristina que me desculpe, mas né? Porque a Grazi é tão talentosa, né? Tão obstinada e tem esse desejo de fazer tudo muito bem feito, né? E pude acompanhar todo, assim, toda a trajetória dela, na verdade, né? E como eu estou no mercado de trabalho há mais tempo, é toda a trajetória dela. E a Grazi Lopes, né? Que está aí sempre se renovando e inquieta e qualificando sempre o seu trabalho. Isso aí, Grazi Lopes, que inclusive é diretora de conteúdo da nossa nova revista do Grupo Diário, que é a revista Persona, que tem lançamento previsto para início de fevereiro, né, Lu? Isso, a primeira semana de fevereiro. Beijo, Grazi, nós te esperamos aqui no DNA também, logo, logo. Isso. E a segunda é minha irmã, Stefania Adams, que é Relações Públicas, que nasceu 6 anos depois de mim, né? E a gente não teve, a gente hoje equilibra, né, a diferença de idade. Mas durante a primeira parte da vida, não, que era muita diferença, né? E ela, então, na verdade, ela ficou no meio dos guris, né? Na nossa família, ela ficou ali com os guris, né? Eu era de brincar de boneca, mas não, ela queria brincadeira do guris, ela queria ir pra rua. A Stefania sempre foi assim, ela foi atrás de uma profissão que é certa. Porque eu me lembro, agora eu relatei quando a gente chegou em Santa Maria, a Stefania, um dia depois, a Stefania já tinha turma na rua. Enquanto eu fiquei esperando os 2 meses para começar o colégio, para ter amizades, a Stefania, no dia seguinte, ela já tinha turma na rua, isso com... Ela tinha o quê? 9 anos, eu acho, quando a gente veio pra cá. Ela já tinha toda a turma. E assim foi. Depois a gente mudou de endereço, mudamos para outro apartamento, e a mesma coisa também, né? E a minha irmã. A minha irmã também, que trabalhou um período comigo, né? Ela que implantou aqui em Santa Maria os eventos empresariais com objetivo. Né? Eventos com objetivo, foi um trabalho dela, né? E são essas duas. Aí a Grazi, uma filhota, e a irmã. Mas nós temos ainda 3 pessoinhas muito especiais para ti, que também tem um diagnóstico para fazer. Vamos ouvir? Mais 3?
A Jaque deveria ser minha titia, mas ela é muito mais que isso. Ela é a minha Teitei. Eu sou a sobrinha mais velha e ela queria muito que eu aprendesse a falar titia. E aí, na minha tentativa de conseguir, eu acabei chamando ela de Teitei. E assim ficou para sempre. Não só para mim, mas para todos os sobrinhos. Teitei para mim é muito mais que titia. Ela é a minha inspiração, ela é a mulher que eu admiro, ela é força, ela é poder. E ela tá ao meu lado todos os dias. Obrigada, Jaque, por ser a minha Teitei. A Jaqueline Adams é conhecida por nós como Teitei. Sempre levou todos nós como filhos e com certeza foi uma grande inspiração por ser uma mulher livre, trabalhadora, independente, que vai atrás do seu, sem contar as grandes inspirações para o bom gosto, fez a gente sempre gostar de espumante, salto alto, coisas boas e tudo que tem de melhor. Beijos, Tei. A Jaqueline Adams sempre foi uma incógnita para mim, porém, a Tei, essa sim eu conheço, e relativamente bem. A primeira lembrança são os armários forrados de Doritos, canais de desenhos infinitos que não existiam na época onde nasci, que é uma cidade muito pequena, com o nome mais bonito, Blue Sky. Nessa época, o repertório dela na cozinha era sempre o mesmo, misto quente, que comia até mesmo antes de fazer o vestibular. E passei, decidi ficar longe, fisicamente. E mesmo assim é uma das pessoas que mais espelham minhas condutas hoje. Na prática, assertividade, leitura de ambiente e extrema competência na profissão que faz. Ela sabe que eu sei que um dos segredos da vida é diferenciar a solidão da solitude. E embora eu nunca ligue ou mande mensagens no dia 1º de janeiro, seu aniversário, as pessoas ao meu redor só escutam. Hoje é dia de ligar para a Tei. E mesmo não ligando, eu sei que ela tem a plena convicção que todos os Adams possuem a mesma característica. Poucas palavras, porém, uma grande presença, mesmo não física. Te amo. Que bonito de quem são essas vozes. Essa é a sobrinhada, uma parte, né? São 8, esses são os três mais velhos, na verdade, né? Tem um outro ainda que empata ali. A primeira que falou foi a Manuela, que é minha sobrinha mais velha, né? Como ela disse. Ela nasceu, a minha irmã foi mãe dela com 20 anos. E aí, então, assim, foi uma alegria, né? O que uma família seria um susto, né? Uma jovem saindo da adolescência. Para nós foi uma celebração tão grande a chegada, o anúncio da vida da Manuela. Isso nos trouxe uma alegria tão grande e eu literalmente colei nela, né? Hoje ainda às vezes dá umas disputas assim, porque esses tempos ainda eu estava conversando com um amigo e eu disse assim, a mãe dela diz não e eu digo sim. E aí depois que ele saiu da nossa frente, a Manuela disse assim, não, tia, não tem. A minha mãe diz sim e tu diz não. Ela me diz, isso. Eu sou filha também. Isso, ela diz isso, é isso aí. E essa e depois a outra, a Paula, que é a minha sobrinha lindíssima também, mas sotaques, não sei se deu para ver, tudo do Paraná, né? É a Paula, minha sobrinha veterinária, mora no Paraná, porque meu irmão, o segundo, fez veterinária e se formou e já ficou lá, foi para o Paraná e ficou lá. E a Paula, linda, veterinária mais linda do mundo. E o Guilherme, seguiram os dois, e o terceiro é o Guilherme, meu sobrinho também, irmão da Paula, também veterinário, os dois filhos do meu irmão seguiram a profissão e estava vendo até lá os bichinhos, seguiram a profissão do pai, né? Eles, né,
agora não, agora estão profissionais, né? Mas vinham muito a Santa Maria, ficavam muito comigo, aqueles relatos que ele fez, né? Dos Doritos de agradar. Isso aí. E a gente está nos últimos minutinhos do nosso programa, mas antes de se despedir, a gente quer propor um bate-bola jogo rápido. A gente fala algumas palavras e frases e tu responde com a primeira coisa que vier na cabeça. Tu que gosta de ser, né, direta e reta vai se sair bem aqui. Olhando para trás, de que tu mais te orgulha na tua trajetória? Eu acho de ter... O meu maior orgulho é de ter ficado na profissão que eu escolhi. Eu me lembro quando eu fiz vestibular, como eu tinha sempre um bom desempenho no colégio, eu me lembro que meu pai, assim, tinha aquela cabeça, mas nunca jamais com rudeza, nem com agressividade, de que vestibular era medicina, direito, odonto, aquelas coisas que a gente sabe. Tradicionais. E quando eu fui fazer, meu pai não sabia nem o que era, né? Não sabia, não tinha ideia. Eu acho que dentro do que o mercado oferece, né? Eu acho que eu me mantive, eu vivo disso, eu tenho uma vida de qualidade, a minha profissão me dá uma vida de qualidade. E tu tem algum arrependimento, Jaque? Arrependimento? Acho que não. Acho que não sei, assim, mas sabe, não tenho, assim, nada de, sabe, não tenho arrependimento, não. Eu não sou muito de olhar para trás, eu não sou uma pessoa de olhar para trás, sabe? Por isso que é difícil. E uma palavra que te define? Uma palavra. A Jaque em uma palavra. Objetivo. Aê, muito obrigado pela presença. Esse foi o DNA de hoje. Amanhã a gente volta com mais. Muito obrigado por ter vindo aqui nos visitar e ter contado um pouquinho dessa história. E amanhã nós temos mais DNA. Isso aí. Até amanhã. Eu que agradeço. Foi uma delícia.